Então, alguém perguntou sobre a diferença de arco barroco, de transição ou clássico e o arco romântico, né? Então, é o seguinte, aqui estão os arcos, este é o barroco, esse aqui é o de transição ou clássico, e aqui estão todos eles que são os arcos usados hoje, que são os arcos românticos, desenvolvidos na época do romantismo, assim que fizeram essa divisão. Então é o seguinte, ó, então tá aqui um arco barroco, é um arco que eu fiz uma cópia parecida de um arqueteiro bastante conhecido, que eu esqueço o nome dele, é um nome bem complicado, mas aquela sopa de letrinha, não vou jamais conseguir falar o nome dele, mas não tem problema. Então, o arco barroco, o desenho dele é esse daqui, ó. Vocês estão vendo, tem uma ponta dessa forma, isso aqui, isso daqui. Mas, o pouco que eu conheço das histórias dos arcos, esse arco, ele funcionou na época do barroco, né? Da arte considerada barroca, né? E acho que é século XVII, século XVII, vai. E isso não tem data fixa onde parou de usar este e passou o outro. Então, inclusive, eu sempre penso assim, naquela época, como as comunicações eram muito difíceis, né? As comunicações eram por carta, por cavalo, por carroça que levava de um lugar. Então, o conhecimento da dinâmica, das novas descobertas, demorava para chegar em outro lugar, muito mais quando era longe, né? Digamos que alguém descobria alguma coisa na França, até para chegar na Alemanha ou na Itália, demorava muito. Então, isso daqui, mas esse arco trabalhou do século, acho que 17, 18, né? Mais 17, um pouco, eu não sei mais ou menos. É a época do barroco. E esse arco aqui, ele vem... A literatura dele é muito ampla, assim, ampla no sentido de tem de todos os tamanhos, de todos os pesos, tem curvatura que convexa, que é assim, né? Essa é côncava. E eu acredito até que quando o Turti desenvolveu o romântico, que deu tão certo, que até hoje é usado, alguns arcos barrocos que eram usados, eles transformaram nessa curvatura favorável mesmo, que é mais favorável para dar tensão à crina. Eu acredito, esse é pensamento meu, não sei sobre a veracidade disso, tá? E o começo do barroco também não tinha esse parafuso. Hoje nós fazemos um parafuso aqui, como é do romântico, né? Então, no começo o músico dava atenção com esse dedo médio aqui, dava atenção na crina, né? Com o dedo médio, como vocês estão vendo. Depois alguém criou uma peça aqui que era uma cremalheira. Era uma arruela que tinha aqui em cima do arco, devia ter uns dentes, e ele puxava essa arruela, segurava também o talão de alguma forma, e ele esticava e prendia naquele orifício que tinha aqui e esticava aqui. Quer dizer, uma coisa muito primitiva, muito elementar, tá certo? E depois o Turti criou o parafuso, que deu uma solução maravilhosa, né? O músico dá a atenção que quer, e era isso. E tem de todos os tipos de talões, todos os desenhos. O meu desenho foi esse daqui, é uma cópia, né? Eu faço sempre cópia, não tenho muito não tenho muito interesse, porque é muito pouco usado esses arcos hoje. Só alguns conjuntos, algum músico que se dedica à música barroca é que vai querer esses arcos, tá certo? Então, tenho sempre só um deles como modelo. Esse aqui foi feito com pau santo. A madeira, acho que a madeira mais usada era o tal do snake wood, o pau-cobra, que é de origem da Guiana Francesa, certo? Lá no norte do nosso país. Lá em cima tem a Guiana Francesa, que os franceses, que acho que vinham aqui, pegavam essa madeira, tá? Então esse aqui é o arco barroco. Dele, então, apareceu depois o arco, eu até ponho aqui um tubinho de borracha
para proteger a ponta, porque ela é muito sensível, essa pontinha. E ela quebra muito fácil, certo? Então, também isso era um problema, acho, né? Não tem aquela proteção aqui que hoje nós temos, né? Que no começo era a presa do elefante, né? De marfim. E hoje não se usa mais marfim, lógico, tá? Esse talão aqui eu fiz um talão de osso de boi mesmo, tá? O botão também, um botão. A gente pode fazer de materiais mais diversos. Bom, aí então do barroco vem o clássico, o arco clássico, que é outro arco também muito semelhante àquele, só que com a ponta já começando a aparecer a ponta do romântico. E eu, pelo que eu já vi algumas fotos e desenhos, tem infinitos desenhos de ponta, tá? Esse daqui foi um que me encomendaram para fazer esse tipo de ponta, que é uma cópia também. Eu nem gosto de fazer cópia, mas não vou querer desenvolver uma coisa que já está resolvida e já está ultrapassada, tá? Então eu fiz essa cópia de uma ponta que eu não sei de quem é que criou essa ponta, também não estou muito interessado. E é um arco, como o corpo do arco, com o talão, também é muito parecido com aquele, com o barroco, e eu acho que esse arco foi muito pouco usado. Acredito que logo depois foi desenvolvido o romântico. Então, tem muito pouca procura deste arco. Pouquíssimas pessoas são interessadas em arcos clássicos, tá? Mas eu sempre tenho um, porque eu acho que eu tenho a obrigação de ter arcos para instrumentos de corda, tá? E houve já interesse, né? Eu já vendi alguns deles. Esse aqui também é de pau santo. O talão eu fiz de jacarandá e o botão de osso. Não tem aquela proteção aqui também, aquela proteção a ponteira que eu chamo. A ponta é isso aqui, a ponteira é aquela pecinha branca, não tem mais. E a menoscrina também, tanto no arco barroco como no arco clássico, e a menoscrina. E a tensão dele é muito pouca, porque eles eram bem leves. Tem arco, eu já li alguma coisa de arco barroco com 40 gramas, né? Esse daqui também não passa de 50 gramas. Não, esse aqui tem 54. Eu faço um pouco mais pesado, porque não me conformo com aquela leveza. Os instrumentos hoje parece que são mais robustos, digamos assim, né? Então precisa um arco um pouco mais robusto também. Então é isso, aqui é o arco de transição ou arco clássico. E daí, no início do século XIX, mais ou menos, segunda década do século XIX, o François Tourte em Paris e o Viotti, não sei se eles trabalhavam juntos, não tenho essa... Como eu digo sempre, eu não me interesso tanto pela literatura dos arcos. Eu gosto muito de fazer arcos e pensar no arco, criar soluções para fazer certos serviços, tal. Eu gosto disso. Não estou muito preocupado com o que já aconteceu. Estou preocupado com o que acontece e vai acontecer, tá? Então esse aqui é o romântico, que é o mais conhecido, evidentemente, que é o arco usado hoje. Para mim é uma solução maravilhosa, realmente a sonoridade que se tira de um violino, vamos dizer, viola, violoncelo, é realmente uma sonoridade plena, que eu acho, né? Que é tirada com este arco, com esse tipo de curvatura, com esse comprimento, com esse peso, ponto de equilíbrio bem pensado. Isto é uma solução que chegaram excelente mesmo, né? O ponto de equilíbrio do arco, isso é importantíssimo. Acredito que naquela época ninguém tinha esse conhecimento, acredito, hein? Não sei, não tinha o conhecimento dessa medida do ponto de equilíbrio, que é tão importante no arco romântico. Tem mais crina do que os outros, tem um talão bem mais sofisticado, né, com metal, parafuso. Então é isso aqui. Acho que eu satisfiz aí a curiosidade de quem queria ter um pouco, pelo menos, né, dentro da minha modesto conhecimento da história dos arcos. Até mais.